E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa segunda aula de Direito Financeiro e, dessa vez, nós vamos falar de orçamento público, aquele que é o assunto mais importante do direito financeiro, tá? Sem dúvidas, é o mais cobrado em prova. Mesmo os editais que não cobram financeiro, costuma cobrar orçamento público dentro de direito constitucional, tá? Por isso a gente dedica um tempo a mais nessa aula de hoje e na aula 3, porque é um assunto realmente que merece esse destaque. Começando, vamos ver qual é a natureza jurídica do orçamento, ok? Existe uma divergência clássica, doutrinária, mas que só tem valor histórico e que cai bem pouco em prova, tá? O que realmente cai muito em prova é a situação atual, então é essa que nós vamos analisar. E na situação atual, majoritária no Brasil, nós podemos falar que o orçamento é uma lei formal que apenas prevê receitas e autoriza despesas, tá? Eu tenho que fazer 3 apontamentos para você, mesmo num conceito tão pequenininho de só 2 linhas. Vamos lá. Então vou abrir 3 parênteses aqui dentro desse conceito. O primeiro parêntese é para falar o que é lei em sentido formal, tá? Esse não é um assunto de direito financeiro, é um assunto de teoria geral do direito e de direito constitucional. É o seguinte, para que serve uma lei? Uma lei serve para trazer normas gerais e abstratas regulamentando situações do mundo concreto, transformando aquilo em fatos jurídicos, tá? Isso é uma lei em sentido material. Tá? Então, quando falamos lei em sentido material, nós estamos falando desse conteúdo que traz uma nova norma para dentro do ordenamento jurídico, tá? Lei em sentido formal é aquela uma que passa pelo processo legislativo lá no Congresso Nacional e recebe esse número que você vê, sabe? Por exemplo, a nova lei de licitações é lei 14.133, a antiga lei de licitações é lei 8.666. Isso é lei em sentido formal, é aquele ato jurídico que passou pelo processo legislativo. A maioria das leis é tanto lei em sentido formal, porque passou pelo processo legislativo, quanto é lei em sentido material, porque trata de situações gerais e abstratas, tá? Contudo, a lei orçamentária, ela trata de situações concretas. Se você for ler a lei orçamentária de qualquer ente federativo do Brasil, lá não vai estar assim, fica o Poder Executivo autorizado a construir escolas. Não, isso seria uma norma geral e abstrata. Você vê que ela é geral, né? Serve para qualquer escola que quiser construir, sabe? O orçamento não. O orçamento ele é concreto. Ele fala, fica o Poder Executivo autorizado a construir a escola tal com um orçamento de R$1 milhão. É isso, sabe? Fala exatamente o que vai fazer e quanto dinheiro a gente tem para isso que vai fazer, tá? Por isso, ela é uma lei de efeitos concretos, portanto, ela não é lei em sentido material, mas ela é lei em sentido formal, tá? Isso é importante, daqui a pouquinho a gente vai chegar no controle de constitucionalidade dessa lei. E aí vai ser mais importante você entender por que ela é uma lei em sentido formal e não material. Seguindo, que apenas prevê receitas, e aqui a gente abre o segundo parêntese. Orçamento público só serve para 2 coisas, prever receita e autorizar a despesa. Por que prever receita? Porque ninguém tem certeza de quanto vai arrecadar ao longo do ano, né? Então, quando faz a lei orçamentária, por exemplo, a lei orçamentária 2022, que é aprovada aqui no segundo semestre de 2021, tá? Essa lei orçamentária vai prever lá de qualquer estado da federação, vai prever, olha, tem a previsão de arrecadar com ICMS R$1.150.000.000. É certeza que vai arrecadar isso? Não. Pode ser mais, pode ser menos. É só uma previsão. E se a gente for arrecadar mais do que está previsto? Não tem problema. E se estiver arrecadando a menos? Aí a gente vai ter que fazer um contingenciamento de despesas, tá? Que a gente vai analisar isso depois, ok? Autoriza despesas. Por que isso? Porque a regra, ainda hoje vale essa regra, tá? É que a lei orçamentária não impõe ao executivo que realize todas as despesas. Embora nós tenhamos emenda constitucional recente que dê a entender que todas as
despesas do orçamento são impositivas, ou seja, que o executivo é obrigado a executar todas elas, isso não acontece na prática. O judiciário não determina que o executivo seja obrigado a executar todas as despesas, tá? Por isso, embora do ponto de vista doutrinário já há quem diga que o orçamento no Brasil agora é impositivo, no mundo prático não é, ele é só autorizativo, tá? Ainda hoje, eu recomendo que você marque na sua prova que o orçamento ele é autorizativo quanto às despesas em regra, tá? Tem muita exceção, nós veremos essas exceções daqui daqui a pouquinho, na sequência. Mas saiba que, em regra, o orçamento ele é autorizativo. Se a sua prova falar que já é possível no Brasil falar em princípio da impositividade do orçamento ou obrigatoriedade do orçamento, você também marca verdadeiro. Porque nós até podemos falar isso como princípio, mas não como regra jurídica. Tá? Então veja, o orçamento no Brasil quanto às despesas, ele ainda é autorizativo. Isso pode mudar nos próximos anos, tá bom? Porque nós temos emenda constitucional que não foi julgada pelo Supremo, nenhum processo à luz dessa nova redação da Constituição. Pode ser que o Supremo mude o entendimento e aí a gente tenha que reatualizar a situação. Mas hoje, quando eu gravo essa aula para você, o cenário é esse. O orçamento no Brasil ele é autorizativo quanto às despesas, em regra. Chegaremos nas exceções daqui a pouquinho. Isso significa que a despesa que está prevista na lei orçamentária funciona como um teto ou limite negativo. O que é isso? Se na sua prova cair, o orçamento é um limite negativo, tá certo, tá? O que é isso? Quer dizer o seguinte, olha, o poder público, ele só pode executar aquela despesa até aquele limite, mas ele pode executar abaixo disso, tá? Então veja, tem lá R$1 milhão para construir a escola. E se o poder público licitar e ganhar a licitação, uma empresa que fale, não, eu construo essa escola por 800 mil. Ora, tá ótimo. Veja, não vai executar 200 mil do orçamento. Não tem problema nenhum, tá? Economizou para o cofre público, tá ótimo. Agora, estamos ao longo do ano. Tá lá, R$1 milhão para construir a escola. E se o poder público nem sequer for licitar, nem botar adiante essa construção dessa escola? Pode isso? Dentro da ideia de que o orçamento é meramente autorizativo, pode. Não é porque está na lei orçamentária que o executivo é obrigado a construir a escola. Quem é concurseiro sabe isso muito bem, porque às vezes tem lá na lei orçamentária que pode contratar servidor, pode contratar procurador, juiz, membro do Ministério Público, enfim. E chega na hora, o poder executivo ou o poder responsável pela contratação simplesmente não contrata ninguém, tá? Por quê? Porque por uma questão de política pública, ele acha que não é interessante contratar naquele momento, mesmo tendo a previsão na lei orçamentária para pagar aquele salário. Ok? Vamos lá. Então, vamos começar aqui com um julgado do STF que vai falar o seguinte. Como é uma lei autorizativa, a previsão da despesa não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. O simples fato de ser incluída no orçamento uma verba de auxílio a esta ou aquela instituição não gera de pronto direito a esse auxílio. A previsão de despesa em lei orçamentária não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. É o caso que eu falei agora do servidor que não é contratado mesmo tendo previsão para pagar o salário dele na lei orçamentária. Imagine o seguinte, nós temos uma entidade beneficente qualquer, a Associação de Ajuda aos Idosos de Apiacás, e foi colocado na lei orçamentária que essa Associação de Ajuda aos Idosos de Apiacás vai ganhar R$200 mil no ano de 2021. Ok, chega no fim do ano de 2021, vai lá o poder público e não passa nada para essa associação. Essa associação pode entrar na justiça e falar, olha juiz, tá na lei orçamentária que eu poderia receber 200 mil. Obriga o governador do estado a me passar esses 200 mil? Não, ele pode entrar com ação porque o direito de ação ele é abstrato no Brasil, né? Ele independe do direito material. Mas a parte não vai ter direito material a receber essa transferência de recursos, tá? Justamente porque a lei orçamentária é meramente autorizativa, ok? Mais um julgado, esse bem importante, embora antigo, ele vai falar o seguinte, olha, controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias.
O STF deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Veja, esse julgado, ele é um pouco confuso, ele fala muito concreto, abstrato, fica trocando os termos, mas o que ele quer falar é o seguinte, olha, não importa que a lei orçamentária tenha efeitos concretos, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, inclusive de controle difuso ou controle concentrado, tá? Controle pela via abstrata. É possível. Antes de 2011, o STF não aceitava, tá? Então veja, na verdade antes de 2010, que esse aqui foi o segundo julgado nesse sentido, mas foi em 2010 que nós tivemos a virada jurisprudencial. Veja, até 2010 o STF falava o seguinte, não cabe ADI em face de lei orçamentária. Porque a lei orçamentária, ela é uma lei meramente formal, ela não é materialmente lei. Isso que o STF entendia, por isso ele não aceitava a ADI, a DPF, a DO, enfim, as ações de controle concentrado em face da lei orçamentária. Só aceitava que fosse discutida a lei orçamentária em sede de controle difuso, tá? Mas o STF mudou de entendimento. Já tem aí mais de uma década. Então, há mais de uma década, pode sim apresentar a ADI, a DPF, a DO, qualquer lei de controle concentrado pode ser apresentada em face da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias ou do plano plurianual. Ok? Vamos lá. Seguindo, aqui uma questão da PGM João Pessoa em 2018, vai falar o seguinte, ó. De acordo com a jurisprudência do STF, o orçamento público, em regra, possui caráter autorizativo. Até aqui tá certinho. Ou seja, o simples fato de uma despesa ser incluída no orçamento não gera direito subjetivo à sua realização. Perfeita essa assertiva aqui da PGM João Pessoa em 2018. Mais uma da mesma prova. O orçamento público é instrumentalizado por meio de lei que possui caráter formal. Certinho até aqui, é o que a gente viu. O que torna inviável o seu controle em sede abstrato. Errado, tá? Como nós vimos, cabe sim controle de constitucionalidade abstrato em face da lei orçamentária. Você vê que é uma prova relativamente recente e cobra esse julgado antigo do STF, porque esse julgado é importante mesmo, você precisa conhecer, tenho certeza que ainda vai cair muito daqui para frente. Beleza? Com isso, encerramos esse bloco, é isso aí e vamos juntos!